E o tema de hoje é epistemologia. Já ouviu falar? Vamos discutir agora qual seria o processo que leva ao desenvolvimento científico ou mesmo ao conhecimento científico, né? Que é um ponto que também chama a atenção de alguns epistemologistas. Tá? Então existem duas perspectivas, né, para esse processo que leva ao desenvolvimento científico. Vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Existe a perspectiva formalista, diz que a ciência é uma atividade completamente racional e controlada. E existe uma outra perspectiva que seria a historicista, diz que a ciência é uma atividade concreta que se dá ao longo do tempo e que em cada época histórica apresenta peculiaridades e características próprias. Ou seja, de um ponto de vista mais tradicional, a ideia do desenvolvimento científico não estava atrelada a questões geopolíticas ou geográficas, ou até a questões quanto à ética do tempo em que aqueles pesquisadores desenvolviam a sua ciência. Na perspectiva historicista, isso na verdade é mais do que necessário, né? Então defende-se que o desenvolvimento da ciência de uma época depende demais das condições de contorno dos cientistas daquela época. Não é à toa que a gente, durante o período das trevas, praticamente não teve desenvolvimento científico registrado historicamente. Não teve, tá? Porque as condições de contorno não favoreciam isso. Então, atualmente, essa perspectiva historicista ela tem muito mais força do que a simples formalista. Nessa perspectiva historicista, o desenvolvimento científico ele se desdobra a partir de ciclos que envolvem basicamente 6 etapas. A primeira delas é o estabelecimento de um paradigma. O que seria um paradigma? Um conjunto de regras ou essas condições de contorno sob as quais os pesquisadores desenvolvem os seus estudos. Então, uma vez estabelecido esse paradigma, acontece a estabilidade da ciência dita normal, que seria a etapa de número 2. Em seguida, perceba que os cientistas, os pesquisadores e até o momento político e o momento cultural, e hoje em dia também o momento ambiental, estabelecem crises sobre o paradigma existente. Seria a etapa 3. E a partir dessa etapa 3 que surge a ciência dita extraordinária. Por exemplo, atualmente a gente vivencia um momento de crise em relação às ciências ambientais, em relação às ciências econômicas, em relação às ciências sociais, porque a gente precisa de um modelo de desenvolvimento dito sustentável, que procura de maneira equilibrada, de maneira harmônica e de maneira muito duradoura o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e também, de certa maneira, um desenvolvimento ambiental. Envolveria ali tanto a manutenção do ambiente atual quanto a recuperação daquele ambiente natural que foi perdido devido, por exemplo, a intervenções humanas ou alterações no clima. Né? Percebam recentemente o problema do vazamento de lama, de alguns pontos de coleta de lixo da Vale, né? Só um exemplo recente. Então isso traz um desafio danado, porque aparentemente o que se sabia em relação às técnicas, inclusive embasadas cientificamente, foram postas à prova. Então, o que era considerado de baixo risco tendeu a acontecer com alguma frequência nos últimos anos, o que gera uma crise e que demanda aquela ciência que seria extraordinária, né? Como resolver os problemas da época, e aí, naturalmente, essa ciência extraordinária envolve a etapa número 4, toma força, requerendo em seguida uma revolução científica.
Então, nós tivemos ali diversas revoluções científicas. Então, nós vivemos agora também a era das tecnologias, sejam essas tecnologias as tecnologias da informação, sejam essas tecnologias as tecnologias sociais, a era das economias, sejam elas economias financeiras, envolvendo moedas, sejam elas economias solidárias. E nós estamos confluindo para um novo paradigma, que seria, ao meu ver, o paradigma da ciência voltada ao desenvolvimento sustentável, né, que procuraria o equilíbrio entre sociedade, meio ambiente e economias. Essa perspectiva historicista ela foi fundada por Kant, é um daqueles principais autores que a gente vai poder ver também no nosso passeio histórico. Vamos começar então o nosso passeio histórico. Eu iniciei esse passeio com esse resumozinho aqui, né? A gente teria aqui no eixo Y o ano de nascimento na linha verde e de morte, falecimento na linha vermelha, e 20 dos principais autores, das principais personalidades que a gente indiretamente ou diretamente precisou visitar para discutir essas aulas com vocês sobre epistemologia, sobre a teoria do conhecimento, sobre as formas de conhecimento, sobre a origem do conhecimento. E aí vocês vão perceber que a gente parte de Pitágoras, passa por Sócrates, Platão, Aristóteles, passa por Copérnico, por Bacon, por Galileu, Descartes, até chegar aqui em Popper, em Quine, e vocês vão perceber também, nessa estrutura gráfica, que esses autores, de maneira sequenciada, na sua grande maioria, conseguiu ali ser contemporâneo, né? Com exceção ali, ó, desde Pitágoras, que nasceu há cerca de 600 anos antes de Cristo, até Kant, que morreu aqui por volta do ano 2000, vão perceber que existe ali uma evolução meio que sistemática e constante, né, ao longo desses autores. Ou seja, a taxa de desenvolvimento científico ela tende a ser semelhante ali entre esses grandes expoentes, né, que tenderam ali a destacar seus próprios paradigmas da sua época, considerando essa corrente historicista do desenvolvimento científico. A única exceção a esse roteiro foi um período ali, ó, que variou entre menos 300 anos antes de Cristo até cerca de 1400 depois de Cristo. O que é que aconteceu nesse vácuo? Justamente o período das trevas, né? Coincidiu mais ou menos com o período do Império Romano. Então a busca por espaço meio que detonou a Europa, então eles procuravam destruir muito do que eles encontravam pela frente, principalmente literatura, e com isso, por exemplo, se perdeu grande parte do que a Grécia havia desenvolvido, né? Então precisou passar esse tempão aí, menos 300 ou 300 anos de Cristo, até cerca de 1400 e pouco, para que a gente voltasse a ter uma evolução constante em relação ao nosso desenvolvimento. Vou tentar passear com vocês ao longo desses 20 autores e também discutir um pouco a questão da linguagem, que foi os últimos pontos de destaque em relação às correntes mais contemporâneas da epistemologia. Então, discutindo um pouco esse passeio geográfico e também em relação às personalidades, eu trago aqui um mapa da Europa, e aí à esquerda eu teria ali só um destaque para onde estariam os Estados Unidos, né? Seria ali à esquerda da Europa, e essas conexões em vermelho destacam como é que foi o passeio entre essas 20 personalidades que eu sucintamente falei para vocês ainda há pouco. Então a gente tem aqui, por exemplo, tudo se iniciando na Grécia, partindo para a Polônia, depois indo ali para o Reino Unido, se conectando com a Alemanha, passando pela França, pela Áustria, pela Itália, né? Até tocar ali os Estados Unidos. Percebam que Portugal e a Espanha praticamente não estão envolvidas nesse movimento dedicado ao desenvolvimento científico ou ao conhecimento mais formal que a gente vem discutindo ao longo das aulas. E naturalmente, junto com essas discussões,
eu tento trazer aqui algum argumento, algum poder de convencimento para que vocês escolham uma língua que seja mais universal, já que hoje em dia o propósito é você conseguir universalizar seu conhecimento de maneira simples. Então a língua que você escolher é super importante. Naturalmente vocês percebem que nesse movimento que envolve aí desde cerca de 400 a.C., praticamente Portugal e Espanha não destacaram expoentes. Vou falar um pouco então sobre esse roteiro inicial, e aí eu destaco aqui para você já como resumo dessas conexões, que terminou sendo o Reino Unido, essa periferia do Reino Unido, a região mais intensamente envolvida com isso que a gente vem vendo sobre conhecimento, sobre epistemologia, sobre desenvolvimento científico, considerando que o conhecimento científico é aquele que nós buscamos. E aí, naturalmente, a língua predominante nesse trecho seria a língua inglesa, e por isso o melhor caminho a adotar para quem deseja disseminar seu conhecimento seria a língua inglesa. Bom, deixa eu falar um pouquinho então sobre essas personalidades. Então tudo começou, né? Está aqui ali o Reino Unido, ali onde confluiu todas essas contribuições, passou para ali essas contribuições. Então tudo começou com Pitágoras. Pitágoras ele teria nascido ali cerca de 570 a.C. Ele é conhecido como o pai da matemática. Quem é que foi Pitágoras, né? Rapidamente. Bom, ele nasceu na Grécia, ele faleceu também na Grécia, em 495 a.C., mais ou menos. Ele era considerado filósofo e também matemático. Na verdade, a palavra matemática surgiu com Pitágoras, né? Teria sido o primeiro a concebê-la como um sistema de pensamento, envolvendo ali provas dedutivas, né? Ele teria sido o primeiro matemático puro. Existia um grupo de pessoas que acompanhavam Pitágoras, inclusive ele, por alguns autores, é considerado o fundador da primeira universidade do mundo. Então, os pitagóricos eles se interessavam pelo estudo das propriedades dos números. Para eles, número era sinônimo de harmonia. Ele teria chegado à concepção de que todas as coisas são números e o processo de libertação da alma seria resultante de um esforço basicamente intelectual. Segundo os pitagóricos, o cosmos é regido por relações matemáticas. Isso aí depois, com os desdobramentos da história da ciência, a gente foi percebendo que realmente daria para encaixar ali em formas matemáticas muito que a gente percebe acontecer em nossa volta, inclusive considerando corpos celestes distantes da gente. Newton conseguiu prever, modelar e prever com ótima precisão para a época o movimento dos astros, por exemplo. Hoje em dia a gente consegue fazer isso muito bem. Então tudo isso começou com os pitagóricos, né? A maior descoberta de Pitágoras foi o Teorema de Pitágoras, né? Aquele que você consegue calcular a distância entre dois pontos a partir da equação que a hipótenusa ao quadrado equivale ao cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Então ele descobriu essa regra universal, facilita que a gente calcule a distância linear entre dois pontos. Então foi aí o grande expoente, primeiro expoente para a história da ciência, para a história da teoria do conhecimento da epistemologia, que mereceu destaque nesse nosso discurso. Em seguida, né, então, o conhecimento surgiu ali com o desenvolvimento ou com a inicialização da matemática. Em seguida, Sócrates trouxe esse conceito filosófico ocidental, Sócrates que nasceu mais ou menos em 469 a.C., né? Sócrates, ele também, assim como Pitágoras, nasceu e morreu na Grécia. Ele foi considerado como o pai da filosofia ocidental e procurou estudar o ser humano, né? Então o objetivo de Sócrates era estudar o ser humano, a visão de si em relação ao ser humano. Tá? A filosofia de Sócrates tinha esse compromisso. Enquanto que os filósofos pré-socráticos, chamados de naturalistas, né, procuravam responder a questões do tipo o que é a natureza ou o fundamento último das coisas,
Sócrates ele procurava responder o que seria a natureza ou a realidade última do homem, não das coisas. Então a filosofia de Sócrates aparece como sendo uma visão de si do homem. Os sofistas que eu tinha mencionado ainda há pouco, quando eu falava ali sobre o empirismo, os sofistas foram um grupo filosófico que envolvia ali vários intelectuais de várias cidades que viajavam, né, por diversas comunidades e discutiam em público e ensinavam as suas capacidades, né, de retórica, só que em troca eles recebiam pagamento. Né? Então, para os sofistas, tudo deveria ser avaliado segundo os interesses do homem. Então, a verdade dependia muito do interesse da pessoa. Isso era um problema, né? Ou seja, não se discutia tanto a questão da ética, mas Sócrates já pincelava essa ideia quando ele combatia os sofistas. Inclusive, ele não recebia para poder prestar os seus serviços, Sócrates. Né? Ele não recebia dinheiro para poder prestar seus serviços. Então, segundo essa corrente de pensamento dos sofistas, as regras morais, as posições políticas e os relacionamentos sociais deveriam ser guiados conforme a conveniência do indivíduo. Sócrates era totalmente contrário a isso. Ele acreditava que a verdade, na verdade, ele acreditava que a realidade independia das pessoas e que a verdade deveria apresentar um senso de confluência, considerando ali um interesse pela verdade, não um interesse particular da pessoa. Em seguida, a gente teve as contribuições de Platão. Platão ele nasceu em 1427 a.C. A gente está ali no período pré-cristão ainda, né? Ele teria sido, Platão, o pai do racionalismo. Então, Platão, ele também nasceu e morreu na Grécia. Ele foi um filósofo e também um matemático. E em Platão, a consciência filosófica estende-se à totalidade do conteúdo da consciência humana. Tanto estadicistas quanto poetas e cientistas, eles se tornaram objetos de reflexão filosófica para Platão. A filosofia de Platão aparece também como uma visão de si, continuando ali com as ideias de Sócrates. Né? Ele desenvolveu uma teoria conhecida como teoria das ideias, ou teoria das formas. Ele afirmava que as formas ou as ideias abstratas, não materiais, contudo substanciais e imutáveis, é que possuíam o tipo mais alto e mais fundamental da realidade, e não o mundo material e imutável conhecido por nós através dos nossos sentidos. Ou seja, ele defendia de maneira pia a questão da racionalidade, da razão em detrimento dos sentidos. Ele acreditava que a razão ia muito mais além dos sentidos, e era na razão que a gente deveria acreditar. Então, para Platão, existe uma conexão metafísica entre a visão do olho, da alma e do objeto que está sendo observado. Ele destacou aquela ideia de que o conhecimento seria uma crença verdadeira e justificada, né? Eu já discuti com vocês. E trouxe também a ideia da dialética. O que seria a dialética? Um processo de extrair a verdade por meio de perguntas destinadas a abrir o que já é implicitamente conhecido, então facilita a discussão com outra pessoa. Então, a ideia é você trazer à luz tudo o que a pessoa pensa sobre determinado tema, expor as contradições e confusões das ideias do seu oponente e, a partir daí, você construir os seus argumentos. Então, essa é a ideia da dialética, que surge a necessidade de convencer o oponente de que aquilo que você acredita é verdade e nesse sentido, aquilo que o seu oponente acredita não é verdade. Bom, após Platão, eu destaco Aristóteles, que nasceu ali em 384 a.C. Aristóteles ele foi o precursor da Revolução Científica. Na verdade, tudo o que vingou em relação ao desenvolvimento científico foi devido à fonte que foi Aristóteles. Né? Aristóteles ele também é grego, nasceu e morreu na Grécia. Ele foi considerado como
um filósofo, e também contribuiu demais para a física, para a matemática, para a ciência de maneira geral. Diferentemente de Platão, a filosofia de Aristóteles ela concentra-se no conhecimento científico e em seu objeto. Então, não mais no ser, mas agora na coisa, né? No núcleo da filosofia de Aristóteles, há uma ciência universal do ser, que seria a metafísica. A metafísica informaria sobre a essência das coisas, os princípios últimos da realidade. A filosofia de Aristóteles aparece como uma visão de mundo. Então, enquanto Platão trazia uma visão de si, assim como Sócrates, Aristóteles dá uma guinada nessa perspectiva e se aproxima das coisas, e, consequentemente, ele se aproxima das experiências, dos sentidos. Foi por meio da lógica de Aristóteles que surgiu a primazia da lógica dedutiva. A lógica de Aristóteles, na verdade, ocupa muitas das suas obras, né? Constitui ali um exemplo mais sistemático de uma filosofia de 2000 anos de história. Então, ela resume ali 2000 anos de história. Ele trouxe ali algumas afirmações em relação à física, em relação à química, que inclusive hoje já são desvalidadas, porém ele abriu as portas, isso é que é importante, né? Ele trouxe uma perspectiva observando as experiências que antes apenas com racionalidade ficaram meio que de lado, né? Então, o que pregava Platão e o que pregava Sócrates, que eram muito fortes em relação a esses conceitos filosóficos, era que as experiências deviam ser deixadas de lado. E Aristóteles, como discípulo de Platão, teve essa coragem de trazer uma visão diferente, uma visão de mundo, né? Em seguida, vieram as contribuições de Copérnico, depois de muitos anos, né? Então, a gente surgiu ali, a gente parte da Grécia do período antes de Cristo, e agora a gente fala sobre o período depois de Cristo, depois do período das trevas. 1473 teria surgido o pai da astronomia, né? Teria nascido Copérnico. Mais do que o pai da astronomia, Copérnico ele foi o pai do heliocentrismo. Ele nasceu na Polônia e também morreu na Polônia. Ele foi um astrônomo, né? Um grande expoente da astronomia, na verdade o pai da astronomia. Ele desenvolveu a teoria heliocêntrica, né? E qual seria a ideia, né? Na época, a partir das crenças religiosas, da educação religiosa, acreditava-se que o mundo era o centro do universo e que os outros astros tramitavam em torno da Terra. E aí Copérnico defende que não, que na verdade a Terra é apenas mais um astro e que ela na verdade gira em torno de um outro astro que seria mais importante dentro desse sistema, já que seria o centro de gravidade desse sistema, que seria o Sol. Aí a ideia do heliocentrismo, né? Na verdade, o livro de Copérnico ele marcou o começo, quando ele defende essa ideia do heliocentrismo, né? Marcou o começo de uma mudança de um universo geocêntrico para ou antropocêntrico, né? Que a Terra, o homem está no centro de tudo, para um outro tipo de perspectiva. Essa contribuição, na verdade, a hipótese trazida por Copérnico é considerada como uma das principais hipóteses da ciência, né? Então, aí você chegar numa época, inclusive, você poderia ser morto, né? Devido às inquisições, você defender que, na verdade, o mundo não é o centro do universo, né? Que ele é apenas mais um astro girando em torno de um corpo mais imponente que seria o Sol. Isso trouxe um paradigma totalmente destacável para o desenvolvimento científico. Inclusive, se aproximou um pouco do que vinha acontecendo junto do iluminismo, né? Aquela ideia de você pensar e você utilizar a natureza, pensar no homem como um ser racional, procurando explicações para aquilo que envolve. E não apenas pensando que as divindades são as responsáveis pelo que nos acontece. Em seguida, depois de Copérnico, nós temos Bacon, que viveu ali em 1561. Teria sido o pai da ciência junto com outras personalidades. Bacon, por sua vez, ele nasceu na Inglaterra, ou seja, no Reino Unido. Morreu também na Inglaterra. Ele se envolveu com política, mas foi principalmente um filósofo, tá?
Bacon ele procurava apresentar um novo método que deveria, inclusive, superar e substituir o de Aristóteles. Então perceba que, apesar de que muito do que Aristóteles defendia tenha ficado para trás, ele foi fundamental para o que estaria surgindo como ciência moderna. Então, o principal objetivo de Bacon no início dos seus estudos foi substituir as ideias de Aristóteles. Então, para Bacon, o importante seria aquele modo específico de investigação de fatos, passando a seguir para a investigação das leis e retornavam para o mundo dos fatos, para que nele pudesse ser promovidas as ações que revelassem-se possíveis, né? Então, Bacon desejava uma reforma completa do conhecimento. Então, tudo começa com face e tudo deve terminar com face, de acordo com a ideia de Bacon. A reforma do conhecimento seria justificada em uma crítica à filosofia de Aristóteles, especialmente também aquela escolástica que dedicava às divindades as razões para o que nos acontecia, seja em relação ao clima, seja em relação à saúde das pessoas. Então, a escolástica defendia que isso era devido à divindade. Bacon ele combatia essa ideia. Ele considerava que isso era estéril, né? Ou não apresentar resultado prático para a vida do homem. O conhecimento científico para Bacon teria então por finalidade servir ao homem e dar-lhe poder sobre a natureza. Então a ideia seria que a ciência fizesse com que o homem se apoderasse da natureza. A ciência deveria restabelecer o império do homem sobre as coisas, né? Essa era a busca de Bacon. A filosofia verdadeira seria não apenas a ciência das divindades, né? Seria nada da ciência em si. Seria algo prático. Aí ele desenvolveu suas teorias a partir do método indutivo, né? Seria a verdadeira interpretação da natureza. Ele trouxe um novo arcabouço instrumentário, né? E criticou o sistema lógico aristotélico, né? O qual era tradicionalmente usado na ciência. Em seguida, ou junto com Bacon, eu posso destacar Galileu. Galileu nasceu em 1566. Percebam que a gente está ali em torno do ano em que a Europa descobriu o Brasil, né? Enquanto ali a gente dava os nossos primeiros passos em relação à nossa europeização, a gente estava ali com Bacon e Galileu fazendo uma revolução científica junto com outras personalidades. Galileu ele também é conhecido como o pai da ciência moderna. Ele nasceu na Itália e também morreu na Itália, né? Trabalhou com física, com matemática, com astronomia e também com filosofia. Ele apresentou um método empírico, defendeu um método empírico. E esse método empírico que Galileu adotou, ele se constituiu num corte com um método aristotélico, né, que era mais abstrato e utilizado nessa época. Então, junto com Bacon, ele trouxe um método ali que meio que derrubou a maneira aristotélica de pensar da época. Ele conseguiu trabalhar com temas como a lei dos corpos, com o princípio da inércia. Ele foi um precursor das ideias da mecânica dos astros, desenvolvida posteriormente por Newton. Ele melhorou significativamente o telescópio refrator. E aí conseguiu com isso estudar as manchas solares, as montanhas da Lua, 4 dos satélites de Júpiter, os anéis de Saturno. Então, foram descobertas que contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo, que tinham sido anteriormente apresentadas por Copérnico. Na verdade, na época, Copérnico não foi muito bem aceito, não, imagina. Existe uma leitura equivocada das pessoas em relação ao que estava escrito na Bíblia. Se fazia pensar que o mundo era o centro do universo. Aí a ideia de Copérnico de que o heliocentrismo na verdade era o que era o correto, demorou a pegar. Junto com as ideias de Galileu é que realmente ganhou uma força maior. E a principal contribuição de Galileu foi para o método científico. A ciência estava assentada numa metodologia aristotélica, né? E aí o método científico trazido por Galileu, definido também por Bacon, foi revolucionário.
Em seguida, eu destaco Descartes, esse francês, né? Nasceu em 1596 e foi o pai da filosofia e da matemática moderna. Descartes ele foi uma pessoa extraordinária, né? Por exemplo, hoje todo mundo usa o plano cartesiano, que foi originado com ele. Ele nasceu na França, mas morreu na Suécia. Foi também filósofo, físico e matemático. Vocês percebem que esses caras eles sempre tramitavam entre o mundo da matemática e o mundo da filosofia e da física, né? Então, para eles, trabalhar com razão e com os sentidos era meio que cíclico, né? E natural. Eles estavam sempre tramitando entre esses dois mundos. Então, um bom pesquisador tem sempre tentar desenvolver essas habilidades, né? As habilidades da racionalidade, que envolvem a matemática e a filosofia, e as habilidades dos sentidos, que envolvem a matemática, a filosofia, a física e outras vertentes do conhecimento. Então, Descartes, ele, por exemplo, promoveu a fusão da álgebra com a geometria, o que terminou gerando o que a gente conhece hoje como geometria analítica e o sistema de coordenadas, que hoje tem o nome de plano cartesiano, por exemplo. Ele foi uma figura marcante da Revolução Científica. Então, a partir dele surgiu o racionalismo na Idade Moderna, a corrente epistemológica que a gente tinha discutido antes em relação a como é que se origina o conhecimento. Porém, né, quando Galileu foi condenado pela Inquisição, Descartes ele abandonou um pouco os planos de divulgar alguns dos seus trabalhos marcantes. Por exemplo, um trabalho envolvendo física defendia também a ideia do heliocentrismo. Então, Galileu ele foi condenado pela Inquisição e Descartes meio que botou o pé no freio em relação a um trabalho que ele ia publicar em favor do heliocentrismo. Estava todo mundo confluindo para essa ideia do heliocentrismo. Ele defendeu a ideia de que a dúvida é o primeiro passo para se chegar ao conhecimento. Foi ele também que destacou a ideia de que se você pensa, você existe. Né? Então, quando você procura confirmar que você existe, você pensa e naturalmente, consequentemente, você existe. Em seguida, eu pulo lá para o Reino Unido, para Locke, que é conhecido como o pai do empirismo, que a gente viu ainda há pouco, né? Que nasceu em 1632. Locke ele foi um filósofo, ele nasceu na Inglaterra, no Reino Unido, e também morreu na Inglaterra. Foi ele que definiu aquela teoria da tábua rasa, né? Segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco, ali dentro do empirismo, né? E se preenchia apenas com a experiência. Essa, na verdade, era uma teoria crítica à doutrina das ideias inatas de Platão, né? Dizer que tudo surgia com a nossa razão. Conhecimento, na verdade, se originava com a nossa razão e que independia, inclusive, das experiências. Ele afirma que o ser humano nasce como uma folha em branco e é moldado pelas experiências, né? Ou seja, por suas tentativas e erros. Então, para Locke, o empirismo ele busca compreender as coisas de uma forma metodológica, sistemática e crítica. Se trata de analisar as coisas exatamente como elas são, na perspectiva de Locke, né? Ele defende que a experiência é a fonte de conhecimento e que depois é que se desenvolve por esforço da razão. Isso que a gente está chamando de conhecimento. Em seguida, eu destaco Newton. Newton também do Reino Unido, né? Teria sido que foi o pai do cálculo, inclusive existe uma discussão se foi ele ou se foi Leibniz, um alemão, mas muitos dos créditos são destinados a ele. Nasceu em 1643, também britânico, né? Nasceu e morreu na Inglaterra. Foi astrônomo, foi alquimista, foi filósofo, foi naturalista, foi teólogo, né? Foi cientista, físico, matemático. O cara, na verdade, era uma máquina de produzir conhecimentos. Inclusive, há um rumor de que ele nunca teve um relacionamento. A vida dele foi um sacerdócio dedicado à ciência. Ele foi o primeiro a demonstrar que os movimentos de objetos, né, tanto a Terra como outros corpos celestes,
são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. Não foi ele que discutiu a ideia da gravidade, né? Aquela imagem da maçã caindo e tudo, mas foi ele que discutiu a ideia da gravidade. Percebeu a ideia da gravidade. Ele destacou o poder unificador e profético das leis que eram centradas na evolução científica. Um avanço do heliocentrismo, né? E na difundida noção de que a investigação racional pode revelar o funcionamento mais intrínseco da natureza. Ele conseguiu ali explicar com equações matemáticas como a natureza era regida e como ela nos regia também. Foi ele que construiu o primeiro telescópio refletor operacional. Ele formulou uma lei de resfriamento e estudou a velocidade do som. Ele trabalhou com infinitamente grande e infinitamente pequeno através das ideias de cálculo. Relacionou a ideia de velocidade com aceleração. Ele foi considerado o cientista que causou o maior impacto na história da ciência. Assim, né? E foi um dos principais precursores do iluminismo. Contribuiu para essa revolução também. Destacam ainda Hume, também do Reino Unido. E vocês percebem que a principal língua discutida por essas personalidades e por seus adeptos era a língua inglesa. Naturalmente, por isso, se você deveria universalizar seu conhecimento, a língua a adotar seria a língua inglesa. A principal delas, né? Hume nasceu em 1711 e foi um ícone do iluminismo também, né? E do empirismo. Então, ele deu sequência ali a boa parte dos trabalhos de Newton ou alguns dos seus pontos de discussão. Ele nasceu na Escócia, ou seja, no Reino Unido, também morreu na Escócia. Ele foi filósofo e historiador. Ele abriu o caminho à aplicação do método experimental aos fenômenos mentais. Ele se preocupou em trazer para o mundo dos fenômenos mentais a ideia do método experimental. A grande realização dele teria sido, de fato, tentado explicitar a impossibilidade de se alcançar alguma certeza ou verdade absoluta nas ciências indutivas, além de mostrar a impossibilidade de se provar filosoficamente a existência do mundo exterior. Então, eu que esses pontos de discussão que ele destacou foram super importantes, embora tenha sido visto de maneira um pouco negativa, né, pelo restante da comunidade. Ele teve ali as suas contribuições em relação a essas vertentes. Em seguida, eu destaco Kant, esse alemão, nascido em 1724, e o pai do criticismo que a gente viu ainda há pouco. Então, Kant, ele nasceu na Prússia, né? Na Alemanha, e também morreu na Alemanha. Ele, na verdade, foi o principal filósofo da era moderna, né? Ele operou, na verdade, na epistemologia uma síntese entre racionalismo e empirismo. Vocês percebem ali que o criticismo dele envolve características do racionalismo e também do empirismo. O racionalismo ele é essa coisa das ideias a priori, né? Do conhecimento a priori, dos estímulos a priori. A tradição empírica ele é essa ideia de que esses conhecimentos a priori eles vão sendo alimentados pelas experiências, né? Destaco em seguida Comte. Né? Comte ele nasceu em 1798 e é considerado como o pai da sociologia. É muito interessante isso, né? Ele é francês, nasceu e morreu na França. Ele trouxe a conhecida filosofia positivista, né? Negando que a explicação dos fenômenos naturais, assim como sociais, provém de um só princípio. Né? Uma visão positiva dos fatos, definida por Kant, abandona a consideração das causas dos fenômenos, seja Deus ou seja a natureza, e pesquisa suas leis apenas, vistas como relações abstratas e constantes entre fenômenos observáveis. Então não interessa o que foi que gerou aquilo que se está observando. O que interessa é aquilo que se está observando. E se existem relações naqueles fenômenos que você está conseguindo observar.
Então, antes de haver a sociologia, ele construiu uma ideia se aproximando um pouco da matemática, da astronomia, da física, da química e da biologia, né? Então, assim como nessas ciências, em sua nova ciência, ele chamou primeiro de física social, que depois recebeu o nome de sociologia. Ele usava a observação, a experimentação, a comparação e a classificação como métodos. Ele sempre insistiu e argumentou que isso não equivale a reduzir os fenômenos sociais a outros fenômenos naturais. Não é esse o caso, né? Ele diz, inclusive, que seria cometer um erro teórico e epistemológico do materialismo. A fundação da sociologia implica que os fenômenos sociais são um tipo específico de realidade. Realidade teórica, que devem ser explicados em termos sociais. Então, herdou ali muito da física, da matemática, do jeito de pensar para desenvolver o que mais tarde seria chamado sociologia. Destaca em seguida Darwin, né? Nasceu em 1808 e desenvolveu a teoria da evolução das espécies, né? Darwin é talvez um dos mais famosos desses ícones que ele está aqui para vocês. Ele nasceu e morreu na Inglaterra. Um naturalista, né? Então a ideia é que o que nós somos hoje é reflexo de evoluções incrementais e sutis ocorridas ao longo da história do próprio universo. E nós teríamos os seres vivos, os que povoam a Terra, surgido da mesma essência, né? Nós temos a mesma origem e temos algum parentesco dentro disso. Então imagine, assim como outros ícones, né? Como Copérnico, Galileu, o desafio que foi para Darwin dizer que o homem tinha algum parentesco, por exemplo, com o macaco, considerando as ideias defendidas pela igreja, pela religião, que nós somos seres, ou éramos seres diferentes, né, em relação às outras espécies, né? Então Darwin traz a ideia de que, de certa maneira, boa parte boa parcela da comparação, nós somos semelhantes aos outros seres vivos e muito semelhantes ao macaco. Mas o desafio que ele teve, por isso, a pesquisa que ele desenvolveu demandou muitos anos para que fosse concluída e publicizada. Aí que para que conseguisse convencer o restante da comunidade científica. Destaco em seguida Rousseau, que nasceu em 1872, também do Reino Unido, e que foi um ícone da lógica simbólica. Aqui eu estou em 1872, vocês percebem que agora a busca é por rigor na comunicação, e daí a importância de se introduzir a lógica simbólica nessa discussão. Então Rousseau ele foi um matemático, foi também filósofo e lógico. Ele tanto nasceu quanto morreu no País de Gales, no Reino Unido. Ele ajudou a desenvolver a conhecida filosofia analítica, se debruçou sobre a lógica simbólica e fundamentação na matemática, não é? Ele destacava, inclusive, que todas as verdades matemáticas, e não apenas as da aritmética, poderiam ser deduzidas a partir de umas poucas verdades lógicas e que todos os conceitos matemáticos poderiam ser reduzidos a uns poucos conceitos lógicos primitivos. Tá? Ele passou boa parte dos seus dias tentando se dedicar a essa proposição dele. Destaco em seguida Neurath, nasceu em 1882. Foi o pai do positivismo lógico. Então agora a vertente realmente é você valorizar a comunicação a partir da introdução de lógica às proposições. Tá? Ele também é do Reino Unido, né? Na verdade ele nasceu na Áustria e aí migrou para o Reino Unido, onde morreu. Foi também filósofo da ciência, sociólogo, economista, crítico. Então foi ali um expoente do positivismo lógico. A ideia era imprimir um viés claramente linguístico à epistemologia.
Como eu já tinha destacado antes, ele criou a ideia lá do isotype, né? O objetivo de comunicar de maneira simples e universal, independente da língua nativa das pessoas, aquilo que for do interesse do comunicador. Destaco em seguida Carnap. Nasceu na Alemanha em 1891, que foi também um ícone do positivismo lógico. Embora tenha nascido na Alemanha, Carnap terminou migrando para os Estados Unidos. Então, depois dessa migração de Carnap, as próximas personalidades vão ter um vínculo muito forte com os Estados Unidos. Ele morreu em 1970, então já está aqui pertinho da gente. É um filósofo super importante, um dos principais defensores do positivismo lógico. Tá? Baseou principalmente no pensamento empírico tradicional e desenvolvimento da lógica moderna. Destaco Popper, também nasceu no Reino Unido, o pai do falsificacionismo, nasceu em 1902. E o que é o falsificacionismo? Tá? A ideia seria o seguinte, Popper terminou desenvolvendo um critério de demarcação entre o que seria ciência e o que não seria ciência, o que seria aquilo não ciência. Tá? A partir da maneira que você defende aquilo que você considera como sendo conhecimento para a sociedade. Então, a falseabilidade ou a refutabilidade seria a propriedade de uma proposição poder ser mostrada falsa. Então, você me traz uma proposição. Se eu não conseguir provar que a sua proposição é falsa, eu não consigo contra-argumentar. Você me disse que essa proposição é conhecimento. Contudo, basta que venha uma prova ou um falseamento para que o que você defendia como sendo conhecimento perca o status de conhecimento. Essa é a ideia apresentada por Popper como falsificacionismo. Então, tudo seria conhecimento até que se prove o contrário, né? De acordo com a ideia de Popper. Em seguida, eu destaco Kuhn. Esse nasceu nos Estados Unidos, né, em 1908, e foi também um ícone da filosofia analítica. Ele morreu recentemente, no ano de 2000, né, em relação a essa régua de tempo aí, pouquíssimo tempo atrás. Ele foi um matemático e foi um filósofo lógico. A ideia dele era defender a filosofia analítica, né? Eu já discuti com vocês ainda há pouco. Inclusive deu origem ao positivismo lógico, né? É a ideia de você ter uma filosofia dedicada à análise, né? Análise dos significados das proposições. Eu destaco Kant, que nasceu em 1922, falou sobre ele ainda há pouco. A gente está com uma das maneiras de enxergar o desenvolvimento científico, né? É um ícone dessas teorias que versam sobre o desenvolvimento e o método científico. Ele desenvolveu um trabalho super importante sobre a história da ciência e filosofia da ciência, tornando-se um marco no estudo do processo que leva ao desenvolvimento científico. Foi ele que falou sobre a perspectiva formalista, historicista. Foi ele que falou sobre as etapas para o desenvolvimento do conhecimento científico. Foi ele que destacou a ideia de paradigma. Então, foi uma figura fundamental para isso que a gente discute hoje em dia quando a gente fala sobre conhecimento científico. E aqui a gente conclui esse nosso passeio histórico. Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe em ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida.